Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo mais bastidores e as primeiras palavras de Enner Valencia como novo jogador do Internacional. A gente vai trazer mais detalhes e bastidores sobre como se deu toda a campanha de marketing do Internacional para o anúncio, as primeiras palavras, as primeiras entrevistas e tudo que falou o Enner Valencia já como jogador do Internacional. Além disso, a gente vai trazer aqui o cronograma a partir de agora para a sua chegada, possibilidade de estreia e tudo que envolveu essa grande contratação por parte do Internacional de Enner Valencia nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dá uma força enorme aqui pro canal e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, o Enner Valencia vai brincar e muito com a KTO de fazer gol. Aproveita lá, KTO.com, o código DIAS ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo, pessoal? Vamos lá, vamos falar mais de Enner Valencia. Foi anunciado ontem, para quem quiser mais detalhes sobre o contrato, sobre a chegada dele, eu contei no último vídeo, e aqui eu quero trazer mais bastidores sobre tudo que foi feito nesses últimos dias a partir da vinda do Enner Valencia para Porto Alegre e para o Internacional. E eu quero trazer aqui as primeiras palavras do Enner Valencia como jogador do Inter. Isso está lá no Mundo Colorado, plataforma digital para os sócios do Internacional, e tem uma entrevista ali de 5 minutos, tem alguns lances, músicas, enfim, e entrevista. Tem também as primeiras palavras do Enner Valencia, e tudo isso foi gravado no último sábado, entre sexta e sábado. E aí eu trago aqui um relato que é do Eduardo Chemes, que trabalhou no Internacional como videomaker, e ele não trabalha mais no Inter. Ele deixou o Inter na temporada passada, em 2022 ainda, durante 2022, ele deixou o Internacional, era videomaker, fazia diversos conteúdos, os bastidores do Inter que vocês estão acostumados a ver. Ele também produzia e participava de outras questões da comunicação e do marketing do Internacional. Ele não trabalha mais no Inter, mas ele tem uma ótima relação com o clube e com as pessoas do clube. E ele estava indo para Istambul para a final da Champions League, que o City venceu por 1-0 a Inter no último final de semana, e foi lá em Istambul, na Turquia. E o Inter já tinha alguns materiais feitos, tinha a foto do presidente com o Enner, que foi feita lá na assinatura do pré-contrato em fevereiro, mas ainda assim, o Inter queria fazer mais conteúdos para o momento do anúncio. E aí, juntou tudo. O Chemes tem uma ótima relação com o Internacional, o Eduardo Chemes, profissional que foi videomaker, como eu disse, do Inter, tem uma ótima relação com as pessoas do clube, e aí pensaram, bom, o cara tá indo, trabalhou aqui, tem ótima relação e ele tá indo para lá, por que a gente já não faz um conteúdo lá? E aí o Enner Valencia deu ok, topou, recebeu ele lá na casa dele, em Istambul. E aí a gente vê algumas áreas da casa dele nas fotos que o Inter fez, e se tu olhar no Instagram do Enner Valencia é a casa dele mesmo, porque bate com as fotos que tem dele lá na residência dele em Istambul. E aí foi feito todo o conteúdo que a gente viu de fotos e vídeos, enfim. E aí vem a entrevista do Enner Valencia, as primeiras palavras dele como jogador do Internacional, e eu quero trazer aqui, tá? Ele começa dizendo: estamos muito felizes e contentes pelo carinho. Não fui anunciado ainda, isso foi no último sábado, e a torcida do Inter já me manda mensagem e está escrevendo por todos os lados. A verdade é que estão me dando carinho antes mesmo da minha chegada, e imagino que estando lá, ainda mais. Obrigado a eles e a todos que fizeram isso se tornar realidade. Eu estava assistindo as partidas, a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa, se referindo à Copa do Brasil, e já com essa vontade de ajudar a equipe. Poder estar aí com toda a torcida. Vejo que temos um grande time e um grande clube, onde ainda os torneios estão começando. Sabemos que são torneios difíceis, mas acredito que estamos preparados para isso e esperamos chegar lá o mais rápido possível. E aí, falando um pouco mais sobre o Inter, sobre o que ele conhecia do Inter, ele citou: por lá passaram grandes jogadores. O D'Alessandro até me lembro ter enfrentado na Libertadores. É um grande clube. Ganhou a Libertadores nesse ano que os enfrentamos, em 2010. E aí eu tava até pegando aqui que jogo foi esse, tá? Que o Enner Valencia tava citando que ele enfrentou o Inter e o D'Alessandro em 2010. E aí, o torcedor do Internacional vai ter uma memória também afetiva, porque ele estava falando da Libertadores de 2010, que foi o bicampeonato do Internacional, e quando ele atuava pelo Emelec e acabou enfrentando o Inter naquela Libertadores, que o Inter, como ele disse mesmo, acabou sendo campeão. E ele até disse: e bem, agora vamos pôr o nosso nome na história do clube. Ele falou um pouco sobre a sua temporada individualmente. Ele citou: sem dúvidas, essa tem sido a minha melhor temporada individualmente. Vocês vão me conhecer. Vou sempre lutar pela equipe.
mesmo jogando contra qualquer time, haverá uma luta incrível defendendo as cores do Inter. Isso posso prometer sempre, lutar para a equipe. E de fato, é a melhor temporada individualmente da carreira do Ener Valencia. São 29 gols, artilheiro do campeonato turco em que o Fenerbahçe foi vice-campeão, ganhou a Copa da Turquia, jogou a Europa League, ainda fez gols, foi 8º colocado na disputa da chuteira de ouro. E aí, vamos considerar, né? A chuteira de ouro contabiliza em que campeonato tu marca os gols. Porque e isso que coloca ele em 8º lugar, porque se for considerar, ele só tem menos gols que o Harry Kane, do Tottenham, e que o Haaland, que é o primeiro lugar que fez mais gols, mas ainda assim, os campeonatos que o Ener fez gols não tem talvez a mesma relevância que os que o Haaland e o Harry Kane fizeram, por isso eles estão acima, ele está em 8º, ficou em 8º nessa disputa da chuteira de ouro. Tem um ponto da entrevista que finaliza essa entrevista do Ener Valencia lá no Mundo Colorado, que é bem interessante, tá? Sobre ações sociais que ele fez. E ele cita a base do Inter também, sobre ajudar jovens. E ele diz: eu e minha esposa gostamos de ajudar as crianças, mas não sou muito de dar entrevistas sobre as ajudas que damos. De qualquer forma, aos jovens e especialmente às categorias de base do Inter, convido-os a realizarem seus sonhos, a lutarem em um grande clube e aproveitem a oportunidade de estrear neste clube. Cara, eu achei muito legal. Parece que ele é muito bem engajado com essa questão também das categorias de base e é algo que falta hoje no nosso futebol brasileiro. Aqui não é exclusividade, vamos ser sinceros. Parece que ele é mais atento em relação a isso, não só ajudas de causas sociais, mas também integrado a ajudas e causas do clube como a base do próprio Internacional, que, vamos lá, bem ou mal, o último jogador que era bem engajado com isso era o Tyson, né? Tyson era um cara bem engajado com essas questões dentro do clube também. Vamos lá, pessoal, lembrando, recapitulando, o Ener agora vai para a data FIFA com a seleção equatoriana. Ele chega no Brasil no próximo dia 26, mas ele não vai poder estrear de cara. Por quê? O Inter, inclusive, joga dia 22 após a data FIFA contra o Curitiba no Couto Pereira, lá na outra quinta-feira. Depois vai para Belo Horizonte, onde joga contra o América no domingo, dia 25, e ele chega na segunda, 26. Ele chega dia 26, vai para as atividades no CT Parque Gigante, é uma espécie de descanso, ele não vai poder jogar ainda. E assim, regularizado ele vai ser no dia 3 de julho, na abertura da próxima janela de transferências. E aí ele vai poder atuar a partir do dia 7, jogo contra o Fluminense no Maracanã. Mas assim, eu até falei ontem na Rádio Bandeirantes, não descarto o Inter dar uma segurada e não ser no dia 7. Quem sabe segurar mais 10, 15 dias para ele ainda trabalhar aqui. Repito, ele não teve férias, ele foi para a Copa do Mundo, depois já voltou jogando no Fenerbahçe, ele não teve nenhum período de férias até o momento. Pode ser que não férias, mas sem jogar, conseguindo descansar mais, a trabalhar a parte física, treinar com o grupo, se adaptar aqui às condições do Sul e que o Inter vai dar para ele, que ele ganhe um período a mais e não estreie no dia 7 contra o Fluminense. No mundo ideal seria esse jogo, dia 7 de julho contra o Fluminense, mas pode ser que seja um pouco depois, tá certo, pessoal? Eu volto ainda hoje pra gente trazer mais informações do Internacional, de mercado de transferências, retornos após a data FIFA e a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Então, por isso, tu deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal, aperta no sininho pra tu ser notificado dos próximos vídeos, que eu volto ainda hoje pra gente falar do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima!